Protecting your business is your number one priority. And in a world of ever-increasing global risks, organizations are facing uncertainty from third parties like never before. You've spent years building up your business, and now, more than ever, you have to think differently about due diligence to ensure that a new client, a supplier, or a third-party agent acting on your behalf won't put you at risk of reputational damage, loss of business opportunities, serious financial penalties, or even criminal charges. That's where we come in. Lexis Diligence helps mitigate risks, protects your reputation, and ensures regulatory requirements are met, helping your business reduce penalties and continue to grow through efficient, flexible, and cost-effective due diligence. From the convenience of a single interface, you can access over 26,000 global news sources, 1,000 plus sanctions and watch lists, and more than 1 million PEPs. Over 3,000 databases on public and private companies worldwide, in-depth country and industry risk analysis reports, and more than 46 billion public records on U.S. entities and individuals. Lexis Diligence empowers your due diligence process, allowing you to set up alerts for ongoing monitoring of critical third parties and to generate auditable due diligence reports to mitigate supplier and anti-bribery and corruption compliance risk more effectively. Dig deeper into your due diligence process with LexisNexis. Request a demo with one of our specialists today. No SAS, adoramos perguntas ousadas. Perguntas que provocam e parecem impossíveis. As respostas estão esperando para serem descobertas. Porque a última fronteira não está no espaço, está nos dados. E com as perguntas e as análises certas, os dados podem fazer coisas incríveis. Como tornar o mundo mais seguro, mais rápido, mais saudável e mais gentil. Só precisamos perguntar aos dados, analisá-los, moldá-los e usá-los de um jeito mais inteligente para todos, em qualquer lugar. Com o SAS, você pode transformar dados em respostas e fazer as perguntas que fazem o mundo avançar. SAS. Curiosity Forever.
transparência, valorização, integração. Para alguns, essas podem parecer somente palavras soltas. Para nós, são valores que nos guiam a cumprir nossa missão: cuidar de você. Muito prazer, nós somos a Unimed Fesp. Hoje são cerca de 500 mil beneficiários. Mais de 700 colaboradores prontos para te atender. Unimed Fesp. Cuidar de você. Esse é o plano. Agora a gente vai para o nosso 6º painel. O dia está voando. Nesse 6º painel, o tema é Compliance, Risco e Auditoria Interna. Para coordenar as atividades dessa mesa de trabalho, também apresentar o mini currículo dos palestrantes, convidamos mais uma vez a doutora Karine Slar, Compliance Officer do Escritório Jacó Coelho Advogados, presidente do MILA, Movimento por a Integridade Latino-América, Strategy do CWC, Compliance Committee Latam, possui formação como DPO pela Escola Tradius, certificado em Ética e Compliance pela UCEMA, Universidade de UCEMA, Buenos Aires, possui curso de interpretação das normas da ISO 19600 e 37001 pela Bureau Veritas, curso em Ética e Compliance pelo INSPER, mestre em Direito, Relações Internacionais e Desenvolvimento pela Universidade Católica do Goiás. Escritora, professora, palestrante, mais uma vez eu vou dizer, minha amiga. Karine, queria mais uma vez agradecer por toda a sua condução, por tudo que tem nos ajudado, e passo a palavra para você. Obrigada, meu amigo. Muito bom esse painel anterior, né, gente? Aliás, o dia de hoje está todo muito bom, muito profícuo, né? ESG realmente é o tema do momento, a gente teria muita coisa ainda para ouvir das palestrantes queridas que nos antecederam, mas eu estou aqui com duas feras das auditorias, dos riscos e do compliance. Estamos tentando ainda a participação da doutora Roberta, ela está em trânsito, está em voo, mas eu vou seguir o painel com a querida Isamara, que é... perdão, deixa eu... aqui... Voltei, aqui. A querida Isamara Cota, que vai compor aqui, está compondo a nossa mesa virtual. Ela é gerente executiva de Governança, Riscos e Compliance na Unimed Santos, doutoranda em Controladoria e Finanças Empresariais na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Também convido a Kátia Veloso, Head de Compliance na Globo, possui experiência em governança corporativa e advocacia contratual, possui LLM no INSPER, certificação CPCA pela FGVLEC e certificação de conformidade na KPMG, certificação também em LGPD pela LEC. Quero convidar igualmente a Soraya Cancela, sócia-diretora da KPMG. Ela foi muito sucinta no envio do currículo dela, gente. Eu tenho certeza que ela tem muito mais coisa para falar no currículo dela, mas ela somente colocou que é sócia-diretora da KPMG, com 15 anos de especialização em auditoria interna, controle interno e compliance. Muito obrigada, muito bem-vinda vocês todas. Nossa, a Roberta acabou de entrar, então, em deferência a esse movimento dela, que está aí, estava mostrando o pezinho para a gente aí, em cima da mala. Eu vou convidar a Roberta para falar conosco. Antes dela embarcar, doutora Roberta Fopel já foi apresentada. Está nos ouvindo? Não, ainda não conseguimos colocar a Roberta, então eu vou chamar a Isamara para falar um pouquinho para nós sobre a importância da auditoria para um programa de compliance. Com a palavra, doutora Isamara. Boa tarde, vocês me ouvem bem? Difícil falar depois dos colegas aí que me antecederam, hein? Olha, o desafio, a régua subiu, a régua aumentou aqui um pouquinho depois das palestras anteriores aí, mas vamos lá, né? A auditoria tem, né, uma grande importância dentro do programa de compliance, né? A gente sabe a dificuldade
de implementação, de um bom programa, né? E como que a gente pode avaliar, né, se o programa está num bom funcionamento, se ele está aderente às necessidades da empresa, né? A gente tem, então, aí toda a questão de realizar uma boa auditoria, um bom programa de auditoria, sobretudo dentro das necessidades da empresa, né? A gente fala bastante, acho que a colega está, doutora Roberta. Roberta, consegue falar conosco? Olá, pronto. Vai demorar aqui. Eu acho que eu só embarco em 25 minutos. Por favor, pode deixar a colega continuar. Peço desculpas. É a vontade de participar, de estar com Nós te vocês. agradecemos, querida. Vai ser um prazer ouvi-la. A doutora Isamara está com a palavra. Já já a gente passa para você. Um beijo. Bom, então, a auditoria do programa de compliance, né, nós temos a auditoria como uma importante linha de defesa, né, a terceira linha de defesa, né, ela que nos dá aí uma certa garantia, um conforto de que o que foi estabelecido pela alta administração está sendo cumprido adequadamente. A gente muitas vezes traz ali todas as políticas, todos os procedimentos, faz treinamento com todas as áreas, mas de fato, a auditoria que consegue nos dar um certo conforto de que essas ações estão sendo implementadas, estão sendo executadas na empresa como um todo, né? Por isso esse ponto que muitas vezes é negligenciado por algumas empresas, mas atuando na área da saúde, né, a gente observa aí a importância de se estabelecer um bom programa de auditoria. A gente tem algumas ferramentas de inteligência artificial que consegue dar todo um apoio, que consegue fazer com que essas auditorias tenham uma agilidade maior, que elas sejam mais executáveis na empresa como um todo. Então, esse é um dos pontos de evolução da auditoria. A terceira linha de defesa ali reportando para a alta administração, num comitê bem formatado, um comitê de auditoria bem formatado, trazendo aí essas questões para o conselho, para que as deliberações e as correções se deem a partir desse ponto, né? Então, o monitoramento do programa de compliance a partir da auditoria, ela passa a ser essencial, né? Perfeito, doutora Isamara. Aproveitando, então, que a doutora Roberta já está aí conosco, né? Quero aproveitar a experiência da doutora Roberta com relação a questões de auditoria e questionar ela. Doutora, a gente sabe, né, que as auditorias, elas partem, né, de critérios, né, para identificação e avaliação independente, né, com relações a cumprimentos, uniformidades, né, sejam elas de caráter financeiro, contábil, etc. E agora nós falamos muito, né, estamos aí com essa figura da auditoria de conformidade. Que critérios, né, nós podemos utilizar, então, para se chegar a uma auditoria de conformidade que seja efetiva? Inicialmente, eu gostaria de agradecer o convite e peço desculpas, né, pela situação, mas está havendo uma troca de malha aérea, toda hora os voos estão sendo alterados e acabou acontecendo essa situação aqui. Mas para mim é um prazer compor a mesa, estar com todos os colegas que eu tenho muito carinho, principalmente a você, Karine, pela sua paciência comigo, desvelo e sempre cuidado. E é um prazer enorme também estar novamente com Kátia, com Márcio, que eu já tive a oportunidade de conhecê-los. E com as colegas que eu estou tendo o prazer de aprender aqui agora de manhã. Agora, sim, acrescentou-se, né, para a auditoria interna o trabalho também de verificação
do programa, dos controles internos estabelecidos pelo programa de integridade. Né? Então, por exemplo, nesse momento, a auditoria interna ela faz testes nos canais de denúncia, né? Vendo se está ocorrendo de forma sequenciada, fazendo sempre testes, acompanhamento. Existe um filtro também que a auditoria está utilizando, né, do cumprimento, né, no que tange às regras estabelecidas nos normativos direcionados para o combate à corrupção, né, que estão ali na Lei Anticorrupção, no Decreto 84/20. Esse filtro tem que ser feito. Mas a gente deve lembrar também que o programa de compliance, como ferramenta de governança corporativa, então, o que é que acontece? O programa de compliance, ele faz um filtro em toda empresa, em toda corporação, em toda governança, isso casando e alinhando perfeitamente com o papel da auditoria, porque a auditoria ela vai verificar os controles estabelecidos em todas as áreas e também, também os estabelecidos esses novos pela área de compliance. A gente tem que observar também, gente, que é importantíssimo para o bom funcionamento desse órgão da governança, que é a área de compliance, a área da auditoria interna, porque vai ajudar a fazer correções, melhorias, ajudar nesse monitoramento. Inclusive, numa empresa em que tenha também um comitê de auditoria, esse reporte da área de integridade, esse reporte da área de compliance, juntamente com o reporte da área de auditoria, dá muito maior segurança e garantia para a alta administração, dando uma melhor transparência e fazendo uma melhor gestão de riscos. São áreas que se complementam e atuando em conjunto, elas podem fornecer efetivamente para a empresa uma excelência na governança. É exatamente isso. São áreas que se complementam. A auditoria ela atua na terceira linha, o compliance na segunda linha. A auditoria agora vai fazer o filtro dos controles estabelecidos pela área de integridade. Lembrando sempre que o programa de compliance, como ferramenta de governança, ele permeia, ele vai muito além do combate à corrupção. Ele também devido à limitação da nossa aeronave, convidamos a todos os que embarcarem em sua bagagem de mão de maneira gratuita até o destino final, através do portal onde número 16. Contamos com a sua colaboração. Obrigada. Referentes às leis ambientais. Então, a área de auditoria interna vai também fazer a verificação desses controles e ajudar o melhoramento deles. Eu peço desculpas aqui, é o que eu pude fazer aqui. Eu acho que minha pressão até subiu. Isso nunca aconteceu. Peço até desculpas. Não, tá ótimo. Muito obrigada. Foi muito compreensível, apesar da fala funda, a gente conseguiu compreender, sim, claro, com alguns pontos assim que realmente ficaram prejudicados, mas não tem problema nenhum. No geral, a gente compreendeu bem o raciocínio, né? E eu tenho certeza também que a Soraya vai nos pontuar questões tão importantes quanto as que a Roberta nos pontuou, que a Isamara nos pontuou, né, para a gente entender um pouco melhor essa figura, né, da auditoria interna, da auditoria externa, dentro de um programa de compliance, dentro dessa questão da verificação dos riscos, né, da mitigação dos riscos também, que é tão importante e tão caro, né, a um programa de compliance. E também os critérios, né, Soraya? Quais são os critérios que a gente pode utilizar, então, para a gente poder fazer uma auditoria que seja efetiva, que seja uma auditoria que possa realmente agregar, né, valor ao nosso programa, à roda do PDCA, que a gente espera, né, a melhoria contínua, a movimentação constante, e que não seja algo fake, que não seja algo para inglês ver como a gente utiliza aí esse jargão, né? Perfeito, Karine. Eu acho que as colegas colocaram e pontuaram coisas importantíssimas. O painel anterior, tive o prazer também de assistir. A gente que trabalha com consultoria fica muito feliz em ver as organizações pensando no que diz respeito a processos, controles, compliance, gestão de risco, e aí, no final dessa cadeia toda, que é a auditoria interna, né? A auditoria interna, aí ela tem um papel que ela vem mudando muito ao longo dos anos, né? Eu trabalho com isso há alguns anos, como eu fui um pouquinho sucinta para demonstrar, mas
em várias fases. Então, a auditoria interna começou há 20 anos atrás, então a função ela era muito regulatória, ela levava em consideração questões voltadas para punição, descumprimento, e era aquela coisa que todo mundo tinha um horror do auditor, né? Ainda tem um pouquinho dessa figura com o auditor de balanço, né, que a gente chama do auditor externo, que por regra, precisa, né, em muitas empresas ele precisa existir, é mandatório, ele caneta, publica e é o que é. A figura do auditor interno, ele veio mudando muito. Hoje em dia, a gente já não chama o auditor interno de auditor interno, chamamos ele de Trust Advisor, porque esse é o papel que ele vem buscando dentro das organizações, quer seja numa organização de médio porte, regulada, não regulada, essa é uma função muito importante, porque ele faz o link entre o compliance, os controles internos e principalmente a gestão de riscos, né? Onde para a criação de um bom programa de auditoria interna, de um cronograma efetivo, para que a gente consiga atender bem as organizações, a gente começa avaliando bem os top risks da organização, a gente faz rodadas de conversa com heads de área, avalia com os colegas de controles internos, compliance e risco, as principais preocupações e faz um trabalho de fato de retroalimentação, né? Onde a gente consegue identificar melhorias, os colegas de controles internos nos passam as preocupações, a gente retesta e isso vai melhorando e vai tendo um process improvement de fato, né? Que é aquilo que as empresas precisam, aquilo que as empresas querem, e é isso que a gente entende que gera valor. Quando isso vai lá para um conselho, que a nossa colega do painel anterior falou, não é algo para inglês ver, de fato não é o objetivo é que a gente leve e que a gente não tenha medo de se expor também, de colocar nossa opinião, de levar um advisor de qualidade. Olha, entendemos que isso gera valor, isso precisa ser feito de forma melhor, a gente entende que o mercado está fazendo dessa forma e a gente conhecer cada vez mais o negócio da organização, conhecer cada vez mais o controle e está muito, mas muito junto do compliance, que está atualizado o tempo inteiro. Então, essas são questões que são extremamente relevantes para qualquer organização e para que isso mude mesmo. Então, dentro de um programa de auditoria de 15 anos atrás, não se falava muitas vezes em fazer uma auditoria de sustentabilidade. Como é que a gente vai fazer um programa de trabalho no social, para a gente ver se o social da organização está funcionando adequadamente? Como a gente verifica questões relacionadas a controles efetivos do dia a dia, não só para cumprir o rito regulatório, mas sim para trazer valor para a sociedade, para trazer valor para a organização e para todo o stakeholder que está ali dentro daquela organização e querendo enxergar, né, uma boa governança, uma boa figura. Hoje em dia, muitos membros, né, que são partes de comitês de auditoria, eles são extremamente ativos no mercado, em se atualizar dentro de empresas de consultoria, dentro do nicho de especialização. Isso é muito bacana, isso é relevante, isso traz valor. Até das questões relacionadas, né? Não víamos muitas auditorias voltadas para a tecnologia, né? A gente robotizar, automatizar, onde a gente chama hoje de auditorias analíticas, que são auditorias por monitoramento o tempo inteiro das principais atividades da organização, para que a gente não tenha ciclos de trabalho de auditoria, mas que a gente tenha alertas de potenciais problemas, eventuais fraudes, eventuais questões aí que podem preocupar a alta administração. E para a alta administração, quando ela começa a ver essa função da auditoria migrando, mudando, não sendo punitiva, mas ela sendo colaborativa, isso muda muito. Elas começam a enxergar, nossa, não é simplesmente uma área que me dá despesa e custo, ela me traz valor, ela me agrega valor. E esse valor é o que a gente busca a todo tempo, e eu acho que todas nós que trabalhamos de alguma forma em alguma caixinha, né, dentro da segunda, da terceira linha de defesa, a gente busca isso, a gente quer isso, e a gente fica feliz de conversar sobre isso, né? Eu acho que esse é o ponto que eu poderia agregar um pouquinho aqui. Obrigada, Soraya.
eu vou provocar a Isamara um pouquinho aqui para nos ajudar a pensar em como estruturar uma auditoria interna dentro de uma empresa para um programa de compliance. Bom, a auditoria, então, né, ela está ali no pilar de monitoramento, ela tem essa nobre função aí de atuar sobre o monitoramento do programa de compliance dentro da organização, e essa estruturação de uma auditoria, ela não é algo muito simples, né? Porque ela vai depender de organização para organização, ela vai depender do... Por isso que eu fiz essa pergunta para você, eu sei que não é fácil. Ela vai depender muito dos recursos que aquela organização dispõe, né? Recurso de pessoal, né? Porque as pessoas chaves envolvidas no processo de auditoria, elas precisam ter um conhecimento muito grande do negócio. Não adianta a gente ter uma pessoa bem qualificada, né, com relação às normas de corrupção, né, entre outras, mas também muito específicas do negócio, porque aí sim, como a colega disse, né, vai agregar valor para a organização e também vai atuar nessa parceria que a gente espera de uma auditoria interna, né? A gente não vê o órgão como alguém que está ali para punir, e sim atuando de forma conjunta com a segunda e com a primeira linha de defesa também, né? Mas eu trago 2 pontos para a gente refletir sobre essa estruturação. O primeiro se eu tenho pessoal dentro da própria organização capaz, justamente por já conhecer sobre o modelo de negócio, capaz de assumir essa atividade, de coordená-la bem, agregando o valor necessário para a organização. Eu posso trabalhar também com uma parceria, né? Eu posso ter uma auditoria interna contratada, essa é uma outra forma que se pode avaliar, né? Principalmente quando a gente observa que pode já existir empresas parceiras que fazem isso muito bem, né? Em diversos negócios, tipos de negócios e segmentos, aí a gente observa que isso é possível e muitas vezes viável, né? Alerto também para, nesse caso, ter muito bem alinhado sobre as expectativas das partes, para que o planejamento dessa auditoria seja muito bem estruturado, porque, afinal de contas, a fase de planejamento é que vai delinear aí o caminho que se segue, né? E, a partir disso, a gente busca aí êxito dentro dessa atividade. Mas observar muito bem o nível de testes, os níveis de testes, né, que vai ser contratado aí, ou mesmo colocado para uma equipe interna, quais são os controles que serão auditados, né? A gente não... Quando a gente fala do programa de compliance, ele é muito abrangente. Então, o que vai ser priorizado? Os recursos, eles são escassos, né? Eu não consigo ter horas contratadas aí para poder fazer um monitoramento completo, muitas vezes, num período de 12 meses. Então, é necessário priorizar algumas ações. E, de fato, avaliar também se esses controles eles estão mitigando os riscos, né? Esse é outro ponto. Mas eu diria para as empresas que ainda não têm a auditoria interna estruturada, para fazer uma avaliação primeiro internamente com relação aos seus recursos disponíveis, e caso isso não seja possível, porque se for interno a gente consegue trabalhar isso de forma mais perene dentro da organização, e não sendo possível uma avaliação de parceria dentro das necessidades. Mas justamente por ser algo novo, né, a gente fala que as empresas ainda estão implementando seus programas de compliance, a gente ainda tem um nível de maturidade baixo no Brasil com relação ao compliance, fazer essa avaliação, né, ter primeiro o seu programa muito bem estruturado. Eu acho inviável você colocar uma auditoria interna sem que você tenha a segunda linha de defesa muito bem estruturada. Então, o primeiro passo aí seria fazer uma boa estruturação de segunda linha de defesa, avaliar para depois partir para a auditoria. Essa seria a minha contribuição com relação a essa estruturação. Perfeito, muito obrigada. Doutora Roberta, a senhora consegue falar com a gente rapidinho, 5 minutos? 5 minutos eu não sei, mas eu acho que eu consigo falar mais um pouquinho.
Fala para a gente um pouquinho, por favor, sobre como elaborar um relatório de auditoria. Eu não trabalho como auditora, eu trabalho em comitê de auditoria, né, e em compliance. Eu posso falar como eu faço o relatório do comitê de auditoria, o relatório anual, em que a gente traz, né, mas não é o relatório de auditoria, porque eu não sou auditora interna e não atuo em auditoria interna. Mas dentro de um comitê de auditoria, a gente faz também um relatório anual de auditoria, assim como a gente faz um relatório do balanço financeiro. No nosso relatório do comitê, no nosso relatório anual do comitê de auditoria, que tem o viés da análise do monitoramento, tanto da área da auditoria interna quanto da área de conformidade, GRC, a gente pontua mês a mês, né, o quantitativo de testes que foram feitos, as áreas que foram testadas, a qualidade. Nossa perspectiva é sempre procedimental. Se aquele teste de amostragem é compatível com a qualidade dos controles internos, os controles internos que foram melhorados, a gente faz um relatório para trazer isso de forma bem clara e apresentar para o Conselho de Administração, para que eles possam ver e avaliar, inclusive, melhoramentos e até recomendações para aumento da própria área e estabelecimento, inclusive, de novos setores. A gente tem feito isso, né, buscando, inclusive, reavaliar e melhorar a governança interna, né, porque muitas vezes é aquilo que acontece, a empresa ela tem uma perspectiva de que aquilo que está apresentado já é o suficiente, mas infelizmente não é. Então, muitas vezes, uma empresa grande com 20, 30 mil colaboradores, a área de auditoria, né, com diversas áreas e operações em diversos lugares, a área de auditoria é composta por 2, 3 pessoas, então a amostragem ela não é o suficiente, ela não é feita de forma adequada, nem plano de auditoria consegue ser cumprido, e a gente vai fazendo essas ponderações até para buscar melhoramentos para a governança. Excelente, Roberta, muito boas suas ponderações, apesar de não trabalhar diretamente com a auditoria, a sua experiência, né, com a área, vivenciando no compliance, é muito boa, é muito efetiva e nos traz, então, essa percepção, né, de como fazer as coisas, de como atuar, né, nessa parte da consultoria e do melhoramento, de como fazer, né, como fazer um relatório, ainda que basicamente, né, eu queria ouvir da Soraya, o que ela teria para nos aportar de informação com relação ao relatório, seja ele de auditoria, seja um relatório de reporte para o conselho, para o comitê, com relação à questão das verificações que foram realizadas, né? Seja em uma auditoria específica, mesmo robusta, ou em algo que não seja tão robusto, porque uma das coisas que a gente falava hoje pela manhã, né, em um dos painéis, é que muitas vezes a gente precisa trabalhar com as armas que a gente tem, né, com aquilo que nós temos, né? Às vezes não temos um budget maravilhoso, mas temos pessoas engajadas, pessoas dispostas a ajudar, temos às vezes alguma tecnologia que está subutilizada dentro do nosso negócio, dentro da nossa organização, nós podemos utilizá-la para fazer um treinamento, para fazer uma comunicação mais eficiente, por exemplo. Então, hoje, durante todo o dia, a gente foi comentando, né, sobre soluções criativas, interessantes, e talvez agora no momento da auditoria também a gente possa ter aí uma criatividade adicional para poder fazer então todo esse levantamento, né, do que foi feito, de como foi feito, se está efetivo, indicações de melhorias, né, esse monitoramento, como pode ser feito esse trabalho de monitoramento e até um relatório mesmo de reporte, né, e de sugestões da auditoria de compliance ou, enfim, da terceira linha de defesa, digamos. Perfeito. O que a gente busca sempre em auditoria interna, nos relatórios de auditoria interna,
quer seja auditorias de baixa complexidade ou altíssima complexidade, dependendo do assunto, é a padronização do relatório. Então, um relatório de auditoria, ele deve sempre conter 4 aspectos que são extremamente relevantes para qualquer pessoa que precisar se valer das informações que estão nesse relatório. Então, a primeira informação que ele consta é o objetivo daquela auditoria. Dentro do objetivo daquela auditoria, que é o primeiro capítulo, ele deve constar todo o histórico, por que aquela auditoria foi realizada, que ele vai trazer e fazer link lá com o planejamento, né? Quando a gente monta um planejamento anual de auditoria interna, que a gente tem todos os módulos que a gente costuma chamar, a gente vai trazer nesse primeiro capítulo o objetivo dessa auditoria. A extensão dessa auditoria também é muito importante, né? De que período até que período essa auditoria foi feita, qual foi a abrangência, quantos testes foram realizados, porque isso dá subsídios para aquilo que a nossa colega comentou, que é a avaliação dentro do comitê. Então, o comitê vai fazer todo esse compilado e vai enxergar o todo. Mas para cada relatório é importante que tenha essas informações. Então, esse é o primeiro capítulo. No segundo capítulo, a gente descreve em detalhes todo o escopo de teste realizado. Como o teste foi realizado, por quem esse teste foi realizado, se esses testes eles tiveram algum apoio ou não tecnológico, se eles foram geradas amostras manual ou sistêmicas, qual foi a memória de cálculo para essas amostras, porque se, por exemplo, nós tivermos ali alguma visita ou uma apresentação junto ao IAA, né, que é o Instituto dos Auditores Internos, eles dizem que a gente precisa remontar, uma pessoa que não conheceu o trabalho precisa reavaliar e retestar aquilo que a gente já testou, né, seria a auditoria da auditoria, que a gente costuma dizer. Então, esse é um aspecto muito importante. Aí o terceiro capítulo, que é o capítulo que todo trabalho de auditoria tem, que são os potenciais problemas, né, os apontamentos que a gente costuma dizer, né, as situações identificadas. As empresas mudam um pouco a nomenclatura, mas são de fato as situações identificadas de descumprimento de normativos internos, normativos regulamentares e assim sucessivamente, né, se a gente enxerga ali alguma fragilidade. E por último, as situações de melhoria. Como que a gente consegue ajudá-los ou como a gente recomenda que eles façam melhorias com base naquilo que a gente viu. Muitas vezes a gente faz essa discussão, fala, mas é o auditor que define, o auditor não tem essa capacidade. Não é o auditor que define. Ele faz conversas, né, com o auditado, em conjunto eles avaliam se o problema é de processo, se o problema é de sistema, se o problema é de pessoas, se é um conjunto. E isso é descrito com um plano de ação, com o owner daquele processo, e isso passa no segundo estágio, né, que é o estágio final, depois da entrega do relatório, que é o que a gente chama de follow-up de monitoramento. Então, aí é o monitoramento da melhoria contínua. Isso vai para a área de controles internos, eles passam a acompanhar os prazos, avaliar se foi implementado, e aí numa nova rodada de auditoria retorna para que a gente veja este mesmo ponto e outros novos. Então isso é um processo sem fim de retroalimentação, mas que ele precisa ter ali um plano, um planejamento e principalmente uma padronização, para que a gente consiga a todo momento identificar e melhorar esses procedimentos. Perfeito, porque a partir de todo esse planejamento, de toda essa, digamos, execução do planejado, né, vai se obter um resultado final, né, e nesse resultado final nós vamos conseguir entender se houve um alcance da conformidade, né, na sua essência, onde não houve o alcance dessa conformidade, né? O que pode ser feito, então, para melhorar, né? Para que essa conformidade ela seja alcançada, ela seja atingida pela organização. E aí, dentro desse, o que pode ser feito, então, ter um plano de ação, um novo planejamento, não é isso, Soraya? É isso. Para que haja, então, o atingimento dessa meta
né, que seria uma meta, digamos, ideal, apesar de que a gente sabe que o ideal está longe do possível, né? Eu gosto muito de trabalhar com o possível, né? Sim, Eu sem não, dúvida. eu não ofereço, viu, Isamara, viu, Roberta? Eu não ofereço aos meus clientes o ideal, eu sempre ofereço o possível. Claro que a gente sempre pode melhorar o possível e jogar a meta um pouquinho mais para diante, né? Mas eu gosto sempre de oferecer o possível. Acho que a Roberta queria fazer um comentário. Não, é que me perguntaram que fila estava somando agora. Que ótimo, gente, fazer um painel com a Roberta viajando é fantástico. É a primeira experiência, né, Márcio, que nós temos no... Em nome de Jesus, última minha, porque... Não, mas tranquila, Roberta, são os novos tempos. Aproveito para pedir desculpas e já me ausentar, porque vou estar entrando agora no avião. Agradeço, peço desculpas, eu fiquei muito nervosa, porque com tanto som, barulho, zoada, nem sei, mas peço desculpas e agradeço o convite e espero ter colaborado. Colaborou muitíssimo, muito obrigada, boa viagem, vá com Deus. É a nossa primeira experiência fazendo um painel assim, né, ao vivo, com palestrante viajando, mas são os novos tempos, né, gente? As tecnologias estão aí para isso. A gente falava mais cedo também, né, no período da manhã, sobre as tecnologias que dão suporte, né, para o programa de compliance, para as empresas, para o compliance officer, e vou aproveitar então esse gancho da tecnologia e perguntar para a Isamara e para a Soraya. Temos tecnologias para nos ajudar aí a fazer as auditorias? Que tipo de tecnologias temos? O que podemos utilizar? Eu acho que a Soraya, como auditora, está dando uma aula para a gente, ela vai poder falar melhor que eu, né? Eu consumo o resultado desse trabalho e eu posso afirmar, né, que quanto mais rápido a gente tem os resultados e quanto melhor o trabalho é executado, claro, a segunda linha de defesa ela consegue também, né, acompanhar aí de uma forma melhor e implementar os planos de ação em decorrência do trabalho da auditoria, né? A gente consegue ter aí todo o follow-up para acompanhamento. Acho que a Soraya pode falar melhor que eu, mas como fã de tecnologia, eu sei que a gente tem muitas possibilidades e, com certeza, existem formas de potencializar e de entregar um trabalho muito mais ágil a partir dessas tecnologias. Temos sim, Isamara, temos aí tecnologia para fazer os nossos trabalhos, até porque eu acho que, dependendo, né, cada dia mais, o volume de bases, né, de informação são muito grandes. Essas bases, elas precisam ser validadas para a gente saber quanto à idoneidade dessas bases, quanto à qualidade da informação que está nessas bases. Então, a gente tem alguns programas que já fazem seleção automática, levando em consideração ali tamanho de bases. A gente tem alguns sistemas de auditoria interna que a gente já insere as informações do tamanho da companhia, dos planos de ação que ela tem, e ela já ajuda a identificar alguns pontos críticos. Dentro de algumas ferramentas, a gente já consegue, tendo as situações identificadas, os planos de ação cadastrados, ela já consegue criar KPIs para a gente conseguir ajudar no monitoramento. E temos ainda, em alguns casos, algumas soluções que a gente chama de as a service, que a gente vai desenvolvendo junto com consultores, a gente vai vendo qual é a melhor solução para o tamanho do cliente e a necessidade dele, né? Dentro daquilo que ele precisa, automatizar um teste de Excel, que a gente consiga avaliar alguns testes que já foram feitos dentro de controles internos e alguns KPIs mesmo que eles já foram estruturados e desenvolvidos dos hot topics para que isso seja monitorado. Então, a gente tem ali uma gama de possibilidades que nos ajudam, que nos facilitam e que aumenta a extensão da nossa análise, que também isso é muito importante a gente dizer, né? A auditoria, ela tem uma amostragem,
mas a busca sempre é que a gente tenha uma maior abrangência com uma efetividade grande também nos resultados do trabalho de auditoria. Então, por isso que a gente tem que se valer e estar pesquisando e estar por dentro de várias tecnologias aí para nos suportar e ajudar, isso aí. Que máximo, né? A tecnologia hoje, ela realmente a gente não consegue fazer nada, né, sem a tecnologia. Inclusive, eu vislumbro, se eu estiver errada, Soraya, por favor, me corrija, e Isamara também, eu vislumbro que, por exemplo, em muitos canais de denúncias, né, externos, de empresas contratadas, procedimentos de due diligence, né, de plataformas que são utilizadas, a gente pode, inclusive, né, obter relatórios, né, que podem ser utilizados, então, para visualização, a própria questão dos treinamentos, hoje pela manhã a gente falava dos treinamentos por meio de plataformas, né, por meio de automação, a gente falava sobre a gamificação também, que é um procedimento que busca se fazer um treinamento com um objetivo, né, para a finalidade de alcançar um objetivo, né, então eu vejo que essas ferramentas que nós já temos hoje disponíveis dentro dos programas de compliance, e por que não de LGPD também, né, mencionar que a LGPD agora também é uma sigla viva no nosso dia a dia, né, vamos dizer assim. Então eu vejo que muitas dessas ferramentas que já são utilizadas, elas também nos fornecem, né, esses subsídios imprescindíveis para que a auditoria possa ser mais rápida, mais confiável, mais exitosa, porque fazer um check the box é muito fácil, né? Mas e cadê as evidências, né, desse check the box, né? Foram treinadas, né? Eu gostaria de ter tantos treinamentos anuais. Aí a empresa apresenta lá para o auditor, né? Ah, foram feitos tantos treinamentos anuais, do jeito que foi a previsão e etc. Ah, mas como onde estão as evidências, né? Me demonstre isso. Onde estão as relações das pessoas que foram treinadas? As fotos, os vídeos, então é um arcabouço documental gigante que a empresa tem que ter. Se você já tem um treinamento, né, otimizado por meio de uma plataforma, que tem o login do colaborador por meio do acesso dele, da senha dele, isso já fica registrado, você só imprime o relatório, entrega para a auditoria, está aqui prontinho, facilita o trabalho de todo mundo, né? O próprio canal de denúncias, quantas denúncias recebi, quantas foram de assédio, quantas foram de fraude, quantas foram, enfim, é uma facilidade também que nós encontramos no mercado hoje, que vai otimizar todo o trabalho, não só do compliance officer, né? E otimizar recursos também, né? Da empresa, mas também do papel do auditor, né? Ou eu estou enganada? O que vocês... Está correta, inclusive quanto ao prazo, né? Isso fica o registro e a assertividade quanto ao prazo da resolução, né? Dos problemas, dos apontamentos, das reclamações via ouvidoria, isso tudo, à medida que você tem isso dentro de plataformas, dentro de sistemas, ele já te dá alertas e você já consegue ter os indicadores, né, de o quão assertivo você está sendo em responder ao seu cliente, em responder ao mercado, como é que você está aí na sua governança corporativa, né, porque isso é a imagem da empresa perante aos clientes, né, isso é muito importante. Os processos hoje, eu diria que quanto mais pensados de forma, né, a serem automatizados, a empresa ganha, né, todos ganham nesse sentido. A gente tem possibilidades aí até de avaliação de dados não estruturados também, né, que são aqueles documentos de imagem, que tem outras possibilidades que anteriormente não tínhamos, e toda a tecnologia também acabou propiciando isso, né? Então, quanto mais a gente pensar nos formulários que a gente tiver dentro da organização, se eles puderem ser utilizados ali por meio de uma plataforma onde se consiga uniformizar, padronizar e também fazer busca dessas informações para que o retorno para o cliente
ou mesmo com auditoria no momento de avaliação de determinado controle, seja o mais rápido e eficiente possível, né? E também preservando toda a segurança e o sigilo da informação, já que estamos aí, né, falando bastante de LGPD, que eu acho que é uma grande preocupação de todos nós que atuamos aí no compliance, né, que atuamos com a conformidade. Verdade, e me surgiu agora também aqui fazer um comentário com vocês. Em tempos de restrição de recursos, né, restrição de budgets para atuação nossa, né, de compliance officers, eu fui assim, eu me senti muito desafiada, sabe, nesse ano de 2020, de 2021. Como treinar, né? Primeiro, com distanciamento social, etc. Como treinar, né? Como comunicar, né? Como alcançar o feedback de ações implementadas, né? Então, a gente utilizou muitos recursos, assim, caseiros mesmo até, né? Para poder cumprir com o objetivo, não deixar o cliente desassistido, né? E, ao mesmo tempo, fazermos o nosso trabalho, né? Executarmos o trabalho que a gente foi contratado para fazer. Então, inúmeros foram, assim, os vídeos de treinamentos de código de conduta, de políticas que a gente fez dentro do nosso ambiente do escritório mesmo, né? Fazendo ali na gravação, ali pelo próprio Zoom, você compartilhava a tela da sua apresentação e fazia ali o treinamento, gerava um link, gerava um QR Code, encaminhava isso para os colaboradores, né? Eles tinham o dever de aceitar, né? De registrar ali o seu treinamento, né? Com isso também a gente tinha listas, gerava as listas, né? No momento, por exemplo, de conseguir feedbacks, sempre, né, bastante usando aí os Google Forms da vida para poder fazer os questionamentos, né, e termos aí o feedback e também com isso gerarmos, né, relatórios de respostas, né, de adesão àquela ferramenta. Então, eu acho que a gente avançou muitíssimo, né? Em 2 anos, eu acho que a gente avançou, assim, 5, talvez 10 anos na utilização de tecnologias para a implantação do programa de compliance nas organizações, né? E isso é muito interessante, porque, gente, inúmeras entrevistas, né, de canais de denúncias que chegaram em canais, a gente realizando entrevistas por meio de Zoom, de Google Meet, etc., e gravando, né, pedindo autorização para gravar, registrar aquela entrevista por conta da LGPD. É tudo muito novo e veio para ficar, né? É como o Márcio falou hoje mais cedo, estamos aí realizando já 13 congressos, né? Por meio de tecnologia, então não tem como, eu acho que quanto mais pudermos utilizar essas ferramentas para nos ajudar, né, a realizar o nosso trabalho, otimizar o nosso trabalho, eu acho que é fundamental, imprescindível e super válido. Eu quero deixar os minutinhos finais para as considerações de vocês. Isamar, um prazer te ouvir. Soraya, um prazer te ouvir também. Deixar registrado o carinho pela Roberta, né, todo o esforço que ela fez para estar conosco. E, por favor, as considerações finais de vocês com relação a esse importante tema de auditoria, riscos, nos programas de compliance, nas organizações, de uma forma geral. E muito obrigada pela participação de vocês, foi um prazer enorme estar com vocês. Bom, quero deixar o meu agradecimento pelo convite, também fiquei muito feliz poder falar um pouquinho aqui sobre compliance, sobre auditoria. Nas minhas palavras finais aí, até relacionando com as suas últimas colocações, né, dos momentos que estamos aí de pandemia, atenção para os riscos emergentes que podem trazer aí vulnerabilidades estratégicas para as organizações, né? Então, eu deixo esses 2 pontos de atenção para quem está nos acompanhando, né? Esses 2 pontos de alerta aí para
para que as empresas, de fato, estejam monitorando esses riscos emergentes. A gente viveu um momento de grande impacto, muitas não estavam preparadas e a gente tem que aprender alguma coisa com essa pandemia, né? Então, fica esse o meu recado. E eu agradeço a participação. Muito obrigada. Eu também queria agradecer por fazer parte desse painel com vocês. É muito enriquecedor quando a gente conversa sobre o assunto de controle de riscos de auditoria. Eu adoro, faz parte do meu mundo, e cada vez mais eu vejo que as empresas, independentemente do tamanho, do porte ou do segmento, estão buscando se preocupar com isso. O que a gente vê muito, e eu acho que todas as empresas, um risco muito importante para todo o segmento é o risco climático. A gente vem ouvindo isso mundialmente. Então, é importante que todas as organizações, dentro do seu segmento, tenham ali uma atenção voltada para isso. E, claro, sempre que todos consigam, quem não trabalha com isso ou que esteja só nos ouvindo para poder entender um pouquinho, que enxergue a auditoria, a área de controle, a segunda, a terceira linha de defesa, como um apoio muito bom para a perenidade nos negócios, perenidade nos processos, perenidade das pessoas nas organizações, juntando isso ao conhecimento, à tecnologia e aí ao monitoramento constante dos principais riscos. Acho que é isso. Muito obrigada, um prazer. E agora eu terei a grata honra de anunciar o painel do meu amigo Márcio Luz, que nos brindará com a sua mediação. Eu acho que ele não deveria ser mediador, eu acho que ele deveria estar como palestrante junto com os demais, mas ele muito humildemente quis ser mediador neste painel, que é o nosso último painel do dia. Pessoal, por favor, utilizem, né, a ferramenta do QIA para fazer perguntas. Estamos já caminhando para o final do nosso evento. O mediador vai receber as perguntas e dentro do tempo do painel ele vai tentar levar aos palestrantes as perguntas que vocês fizerem. E então, a palestra agora sobre o tema Compliance Bancário e Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo, PLDFT. Eu convido para coordenar as atividades da mesa de trabalho e também apresentar o mini currículo dos palestrantes, o senhor Márcio Luz, head de comercial na ECM e diretor de filiação na Campus Brasil Chapter. E conta com mais de 20 anos desenvolvendo pessoas e negócios. Ele é graduado em Administração de Empresas pela PUC-Rio, possui MBA em Gestão de Pessoas pela Integração Escola de Negócios e MBA em Gestão de Planejamento Comercial pela FIA. Em 2020, alcançou a certificação internacional CAMS, a principal certificação internacional sobre prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo. Por isso que eu falei para vocês que eu acho que ele devia ser um dos nossos palestrantes. Mas tudo bem, meu amigo é muito humilde e aceitou o desafio de mediar esse painel. Márcio, é com você. Karine, muito obrigado mais uma vez. Estamos juntos aqui agora para o nosso último painel do nosso dia, animado. Obrigado por falar que eu poderia ser palestrante, também posso ser, a gente é um bate-papo. Mas antes da gente falar desse painel, eu quero também convidar pessoas aqui que falam, conhecem bastante sobre a nossa área, a área de compliance bancária e prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. Então, eu vou apresentar o currículo deles. É pequeno aqui, mas tem muito mais conhecimento do que está aqui escrito. Tenham a sabedoria de entender isso.